A paz do Senhor, irmãos. Você viu a primeira parte desse vídeo, onde Deus promete que Jacó voltaria para aquela terra onde ele estava saindo para ir buscar uma esposa. Ele foi para a casa de Labão, né? Ele vai para a terra de Harã e nesse caminho Deus se encontra com ele e promete que vai dar a ele o direito de voltar para essa terra. Então você vai ver aqui a sequência, né? Você vai ver que há uma promessa que Jacó fez. Eu coloquei ali o título de dízimo de Jacó. E nós vamos ver aqui, eu tentei desenhar algumas coisas para facilitar, né? o nosso entendimento, mas é o seguinte, você vê que Jacó, ele está no caminho, ele pega uma pedra, coloca por travesseiro, deita em cima dessa pedra e ele tem um sonho. Esse símbolozinho aqui é um sonho, tá? E aí ele sonha que uma escada vinha da terra até o céu e os anjos de Deus, isso aqui eu tentei desenhar os anjos, não sei desenhar direito, os anjos de Deus subiam e desciam por ela, tá ok? Então esses anjos, evidentemente, eles estão trabalhando. Deixa eu fazer um símbolo aqui de subir e descer, certo? Eles estão trabalhando e ele está vendo essa visão, né? Ele olha e lá em cima tem o Senhor Deus está lá em cima, Deus Todo-Poderoso. Veja bem, eu não sei, eu não desenhei Deus, eu fiz aqui um símbolo de um fogo, mais ou menos como uma sarça que ardia, né? E coloquei Yud-He Vav-He, o nome de Deus aqui. O que vai acontecer? Eu coloquei, lógico, transliterado em português, ok? Antes que alguém comente aí que não está em hebraico. Beleza. Essa é a visão que Jacó teve. E para quem chegou a ver, esse também é um testemunho de uma visão que o meu filho teve. Ele também teve uma visão bem semelhante a essa. Ele teve um sonho que os anjos de Deus estavam subindo e descendo, né? Ele deu uma descrição, ainda ele era muito pequenininho, e ele sonhou, e depois eu fui perguntando a ele como que ele fez, pedi para ele desenhar. Ele sempre foi bom para fazer desenhos. Ele fez esse desenho para mim, irmãos. Ele desenhou esse aqui, só que lá em cima ele via uma Bíblia aberta, né? E esse livro saía luzes, né? Muita luz nesse livro. Então eu identifiquei que ele estava tendo uma visão parecida com essa. Mas vamos lá, interessante é o que o texto diz aqui. Vamos lá. Então Jacó tem essa visão, os anjos de Deus subindo e descendo, ele vê o Senhor lá em cima e Deus começa a fazer promessas para ele. Uma das promessas que o Senhor faz é que ele retornaria essa terra. Então Deus promete que Jacó retornaria à terra, né, aquela terra que ele tinha saído. Isso está em Gênesis 28, verso 15. Então Jacó vai fazer o quê? Jacó prometeu dar o dízimo de tudo ao retornar àquela terra, né, na casa do seu pai. Gênesis 28, versos 20 e 21, tá ok? Isso é só sobre o contexto da promessa. Então, Jacó prometeu, vou sublinhar aqui, que ele prometeu. Deus promete que ele vai retornar. Jacó promete dar o dízimo de tudo ao retornar àquela terra na casa do seu pai. Deus cumpriu a promessa. Por quê? E Jacó retornou àquela terra na casa do seu pai. Isso está aqui, ó, Gênesis 35, verso 27. Logo, eu entendo o seguinte, se Jacó fez uma promessa de que ele daria o dízimo de tudo ao retornar para a casa do seu pai, Deus fez uma promessa de que ele retornaria. Quando Deus cumpre a sua promessa, eu entendo sim que Jacó cumpre a sua promessa. É lógico que eu entendo que tem um sentido espiritual, contudo o espiritual não anula o literal, porque senão Jacó teria prometido algo e não cumprido. O espiritual, o sentido espiritual não anula o literal, certo? Um explica o outro. Então eu entendo que Jacó deu sim o dízimo. Aí você vai falar, mas como que ele deu o dízimo? Ora, isso aí é uma questão da hora que ele fez esse voto. Por quê? Porque Caim e Abel também não tinham um local específico para dar suas ofertas ao Senhor. Contudo, eles deram oferta ao Senhor, literais, né? Então eu entendo aqui que Jacó cumpre essa promessa, senão teria feito um voto de tolo. E Deus fala que é melhor não votar do que votar e não cumprir, né? O próprio Salomão diz isso. Mas vamos lá. As coisas interessantes que nós vemos nesse texto, tá? Então deixa eu pegar aqui o texto para a gente acompanhar. Quando ele deita, olha aí para você ver. E chegou um lugar, verso 11, Gênesis 28, 11. Chegou um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Olha que interessante, essa pedra que ele coloca como travesseiro, essa pedra é Cristo. Nós sabemos que ela representa, é literal, mas também tem um sentido espiritual. Lembra-se? Essa pedra é Cristo. E o travesseiro, o que representa? Descanso.
Então nós conectamos aqui com Mateus 11, 28, onde Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele estava, certamente, estava com sono. E sobrecarregado, ele estava numa caminhada, né? Então ele estava cansado. E sobrecarregado, e encontrareis o quê? Descanso para vossas almas. Jesus está mostrando um pouco sobre isso aqui também, né? Aí ele vai falar o seguinte: e sonhou e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus. Essa escada, irmãos, ele faz um papel de mediação do céu com terra, tá certo? Então o topo tocava o céu, no qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você vai ver em João capítulo 1, verso 51, deixa eu me achar aqui rapidamente, João capítulo 1, verso 51, olha o que Jesus fala para Natanael e para os seus discípulos, né? Verso 51, e disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? Sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É aquele papel de mediador, por isso que eu disse essa expressão. Porém, lá em cima você vê o Deus Todo-Poderoso, que é o próprio Cristo. Por que eu digo isso? E eu já mostrei isso em alguns vídeos sobre a divindade de Cristo também, que Cristo é Yud-Rei, Vav-Rei, é o Deus Todo-Poderoso, como o Pai também é. Porque se você olhar, Deus fala com Moisés em Êxodo, capítulo 6, do versos 2 ao 8. Ele fala com Moisés: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que aparecia a Abraão, Isaque e a Jacó. Nesse momento aqui, por que apesar de ser um sonho, Deus apareceu também para Jacó? Porque Jacó testemunha isso em Gênesis 48, verso 3. Ele fala que ele viu, Deus apareceu para mim em luz, ou seja, a cidade chamava-se Luz, depois passa a se chamar Betel, esse lugar, tá certo? Em Gênesis 48, 3, Jacó testemunha isso, que Deus apareceu para ele, tá ok? E se você olhar João capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz que Deus jamais foi visto por alguém, homem nenhum jamais viu a Deus. E aí você vai ver o Filho de Deus, né? Aí fala assim, deixa eu ler para que não fique nas minhas palavras. Porque as minhas palavras pode ser que eu erre uma vírgula, alguma coisinha que dá um entender errado. João capítulo 1, verso 18. Fala que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, quando Deus era revelado aos homens, era o Filho que estava se revelando. Por quê? Se o Pai é o Deus Todo-Poderoso e o Filho é o Deus Todo-Poderoso, Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando alguém via a Deus, via por meio de Cristo, tá certo? Então aqui, esse Deus Todo-Poderoso é Cristo, é Ele que deu os 10 mandamentos também para o povo, é Ele que tira o povo do Egito, é Ele que se casa com Israel e é Ele que depois vem fazer a nova aliança. Tudo isso é o Deus Todo-Poderoso, que é Cristo Jesus. Agora veja bem, aquele lugar, ele dá um nome de Betel. Veja bem, quando ele acorda, no verso 16, depois de ter recebido a promessa, da qual nós já falamos, né? Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Casa de Deus, porta dos céus, que te dá acesso a Deus, né? Casa de Deus, ela é a igreja. Deixa eu dizer uma coisa, eu gostaria que você entendesse claramente isso que eu vou dizer. Não vou falar de instituição, mas vou falar de igreja, como corpo, organismo, certo? A igreja é o corpo de Cristo, que é a cabeça. Então, se formar um corpo inteiro, tem que ter cabeça e corpo por inteiro. Como que você tem acesso a Deus? Como você tem acesso à salvação? É por meio da igreja, não instituição que eu estou dizendo. Por meio da igreja. Você precisa fazer parte da igreja para você ser salvo. Isso é óbvio. Porque quando eu falo isso, eu estou falando do corpo de Cristo. Está entendendo? Por exemplo, o corpo de Cristo é formado por trigo. O joio está inserido durante esse momento que nós estamos aprendendo a conviver no Senhor, mas o joio não faz pão. O joio não forma o corpo de trigo. Quem faz pão é trigo, o corpo de Cristo, né? Ele só é formado por trigo. Então, para que você também tenha acesso a Deus, você tem necessariamente que fazer parte da igreja, ou seja,
parte do corpo de Cristo. Por meio dele somente nós temos acesso a Deus. Entenderam o que eu disse? Eu estou explicando detalhadamente para não haver distorção do que eu estou dizendo. Instituições, denominações, não é isso que eu estou dizendo. Corpo de Cristo. Então a casa de Deus é a igreja, certo? A igreja, e ela compreende todo o corpo que eu estou dizendo. Porta dos céus, da qual não a igreja em si, eu sou um mediador entre você e Deus, você é mediador entre eu e Deus, não. Mas a igreja é o Cristo de Deus. Então, na verdade, o Jesus Cristo que eu estou dizendo, ele é a única mediação entre Deus e os homens. A igreja é que anuncia Cristo para o mundo. Tá ok? E quando o mundo se converte, ela passa a fazer parte da igreja. Somente assim se tornam salvos. A pedra como coluna. E olha, derramar azeite sobre essa pedra. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Nós vamos ver aqui em Isaías 11:2, que você vai ver que o azeite foi plenamente derramado sobre essa pedra. Como nós tínhamos falado, essa pedra é Cristo. Essa pedra recebe o azeite, ou seja, toda a plenitude do Espírito de Deus derramado. Né? É óbvio que nós sabemos que Cristo foi gerado no ventre de Maria pelo próprio Espírito Santo, porém, ele tem toda a plenitude do Espírito, chamada ali assim de os 7 Espíritos de Deus. Isaías 11:2. Os 7 Espíritos de Deus estão ali sobre Cristo. 1 Pedro 2:4, eu vou ler, porque tem algo interessantíssimo para a gente falar sobre isso. Fala assim: e chegando-vos para ele, pedra viva, quem é esse? Cristo. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Por isso que eu fiz a conexão de pedra com esse texto aqui, e com casa de Deus. Vós também, que somos nós, né, igreja, como pedras vivas, sois edificados, edifício, edificação, construção, casa espiritual. Casa espiritual de quem? Casa de Deus. Né? Nós somos, como Cristo é pedra viva, nós também somos pedras vivas, tijolinhos na construção do reino de Deus, para sermos casa espiritual, morada de Deus, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se afirma: eis que põe em Sião a pedra principal, essa é Cristo, eleita e preciosa. A pedra principal da esquina, é a coluna, é a principal. Eleita e preciosa, em quem nela crer não será confundida. Eu sei que a coluna aqui, ela estava estabelecida como memorial, né? E assim para vós, os que creem, é preciosa essa pedra. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi cabeça da esquina principal. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós, nós, somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eram povo, Lo-ami, não são povo, Oséias 1, né? Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, Lo-ruama, lembra? A filha de Oséias também. Mas agora alcançaste misericórdia. Então o que está acontecendo aqui? Essa pedra, ela representa Cristo nesse momento, mas você vai ver que Jacó, o que ele diz? Olha, vamos continuar a leitura. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e pôs por coluna. E derramou azeite em cima dela. Está falando da unção. Está vendo? Sobre essas pedras, ou sobre essa pedra. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome daquela cidade, antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, aí aqui onde nós falamos no início, se Deus for comigo, e Deus já tinha prometido, serei contigo, e me guardar nessa viagem que faço, se me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E Deus já tinha prometido isso, lembra-se? Aí ele fala, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. Essa pedra será a casa de Deus. Aí ele fala, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então veja bem, ele fala que essa pedra aqui será a casa de Deus.
E nós sabemos que nós somos a casa de Deus, né? Mas essa casa de Deus, ela não é completa sem a cabeça. Tem que ter a cabeça, que é Cristo, e o corpo de Cristo. Isso é a casa de Deus, onde Deus habita. Então eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para você. Eu me esqueci de deixar um lugarzinho para você tirar um print, né? Olha para você, não sei se deu para ouvir, o meu galo tá cantando aqui, né? Ele tá participando do vídeo também. Agora veja bem, eu vou deixar aqui para você tirar um print e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.